como está hoje, atualmente, o cenário do mercado de trabalho na Itália. Então, vamos lá. Como é que está o mercado de trabalho italiano hoje? Eu tenho uma notícia muito positiva. O mercado de trabalho italiano deu uma aquecida muito interessante depois da pandemia. E que isso eu queria... Deixa eu ver, acho que eu vou tentar resumir para vocês entenderem um pouco da história. Então, o que acontece? Primeira coisa, o mercado de trabalho italiano ele é tradicional. Então, para mudar uma coisa aqui, tem que acontecer tipo a pandemia, né? Para mudar aqui, porque eles são... E olha lá, né? E olha lá, porque não é como o Brasil. Então, o Brasil é um país muito aberto às tendências mundiais. Então, a gente sempre está querendo inovar, a gente sempre está querendo modificar. Os italianos, não. Os italianos é made in Italy e eles querem a segurança. Então, esse já é um outro aspecto do mercado de trabalho italiano. O italiano, ele quer se sentir seguro. Ele quer um trabalho que é o famoso contrato indeterminato, que é como se fosse uma pessoa que prestou um concurso público. Então, baseado nisso, o que acontece? Historicamente, as pessoas aqui na Itália começaram a trabalhar e ficavam naquele trabalho pela vida inteira. E o que acontece? Com a pandemia, abalou um pouco tudo. Então, Sim. todo mundo começou a pensar, ok, é importante trabalhar, mas é importante que eu seja feliz no trabalho. Principalmente as gerações mais jovens, mas também as gerações mais maduras. E o que aconteceu? Um boom de pedido... Ai, como é que a gente fala? Licenciamento. Demissão. Então, aconteceu um boom de demissão depois que... logo depois da pandemia. Então, isso para falar para vocês que, historicamente, o mercado de trabalho italiano ele é muito tradicional. Depois da pandemia, as pessoas começaram a pedir demissão e começaram a exigir mais do mercado de trabalho italiano. Então, eu quero ser feliz, eu quero ter a possibilidade de trabalhar em casa, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz. Por quê? Os italianos agora estão exigindo mais das empresas. As empresas agora estão tendo dificuldade de encontrar essas pessoas e estão tendo que oferecer mais. Lembrando, gente, que a minha especialização e o meu público é trabalho qualificado. O que eu chamo de trabalho qualificado? Eu estou falando de profissionais que fizeram um percurso de estudo para poder se especializar e trabalhar na área. Ok? Então, a pessoa que teve que fazer um curso técnico, que teve que fazer uma graduação. Ok? Então, eu tô falando desse público e desse mercado. Marcela, tem trabalho para pintor, pedreiro? Tem. Porque se eu não fosse psicóloga, eu ia ser pintora. Eu ia pintar e nas casas que ganho dinheiro muito interessante por dia. Isso é verdade. Aquelas tintas, tudo. Então, tem oportunidade para todo mundo. Mas a minha especialização e a minha preparação é para esses tipos de profissionais. Né? Então, você que está querendo vir aqui para a Itália, tem uma graduação no Brasil, ainda não tem experiência no Brasil, quer começar a tua vida profissional aqui, ou então para você que já tem uma vida profissional no Brasil e quer continuar o teu percurso de trabalho aqui. Então, esse é para você. Então, resumidamente, tá precisando, mas a gente precisa entender a mentalidade do selecionador e a gente precisa se preparar.